Gente, e o intuito, então, dessa live de hoje é, além, obviamente, de a gente fazer um checklist inédito aqui, que é uma das grandes apostas, né? Não só nossa, mas de vários grandes cursos também. Também falar um pouco com vocês, dar bastante dicas de prova, né? Então, estava começando me apresentando aqui. Eu sou médica revalidada, comecei no meu processo de revalidação em 2022.2 e terminei na edição de 2023.1. Então, infelizmente, eu tive uma reprovação na segunda fase. E desde então, né, a partir do momento que nós fomos fazer a edição 2000, eu fui estudar para 2023.1, surgiu junto com isso também a plataforma Pense Revalida. E desde então nós temos trabalhado, né, eu, toda a equipe, doutor Daniel, doutora Amanda, Tony, doutora Laura, doutora Thaís, na elaboração dessa plataforma que vocês vêm acompanhando, vêm estudando, e no aperfeiçoamento dela, né. A minha trajetória começou ali comigo, né, no Revalida neste momento, mas a minha experiência com o Revalida desde 2020, que eu venho acompanhando de pertinho, né, as bancas examinadoras que foram passando, as mudanças de padrão. E por que eu trouxe o dado aqui da minha reprovação, né? Porque a experiência de reprovar, ela te faz enxergar a prova de outra maneira. E desde que nós decidimos criar uma plataforma de estudo realmente direcionada para o Revalida e INEP, o nosso intuito foi evitar outras reprovações. Então, tudo que vocês encontraram na trajetória de estudo de vocês dentro da plataforma do Pense tem algum sentido, né? Tudo tem um porquê que está lá daquela maneira. E tudo foi baseado nos erros que eu cometi, que o Daniel cometeu quando ele foi fazer a prova, que o Tony, que a Amanda. Então, buscando isso, a gente cada dia trabalha dentro da plataforma, né, diariamente, constantemente, buscando o aperfeiçoamento dela e passar para vocês dicas preciosas e o caminho das pedras para evitar uma reprovação para vocês também. Então, o que vocês precisarem, podem contar comigo, eu estou lá no grupo, ou é uma dúvida estrutural, né? Tem espaço lá no final de cada checklist da plataforma, um espaço de feedbacks, para vocês mandarem lá uma dúvida específica sobre algum tema. E dúvidas diretamente sobre a prova, né? Vocês podem sempre aproveitar as lives para estarem falando com a gente, pegar alguma experiência, ou os nossos contatos que estão lá ainda nos grupos, tá bem? Dani, não sei se você quer dar uma introdução também? Não, tá perfeito. Só lembrar que a gente está aí há praticamente 10 dias da prova. Eu sei que a ansiedade, a gente que já passou por esse processo, sabe que a ansiedade está a mil. Chega uma hora que a gente não sabe o que estudar, para que falta, cada curso falando para a gente dar prioridade a certos temas. Lembre que menos é mais nesse sentido. Tenta repassar os esqueletos, estruturas básicas, patologias básicas do posto de saúde, da UBS. Lembra que a prova do INEP é para verificar se o médico sabe fazer consultas diárias, ou seja, aquelas patologias que acometem um brasileiro, né, no dia a dia, não é para ver enfermidade rara. Vai cair uma enfermidade rara? Vai, uma estação, raramente duas estações. A aprovação está nas patologias do dia a dia. Não fique nesses últimos 10 dias passando coisa rara. Eu acho que essa é uma dica valiosa, porque a gente acaba que fica tão de olho nessas apostas de todos os cursinhos, e a gente fala, nossa, nem estudei X tema. Então, fique tranquilo com isso. Já está vendo bastante pessoas aqui que vêm acompanhando a plataforma desde lá de fevereiro, março. Então, tenho certeza que vocês estão tá 1000 aí e já repassaram todos os temas que provavelmente vai cair nessa prova. A nota tá boa, aparentemente o INEP deu uma folga até a primeira fase, veio aí com essa nota super baixa, então vamos aproveitar. Aproveitar para revalidar. Gente, só trazendo também uma ênfase nisso que o Dani falou, sobre cuidado com as apostas. Então, a gente acompanha desde a nossa época, né, também que a gente já vem se preparando, essas apostas, tomem muito cuidado. Nesse momento, a maioria dos cursos, o que eles querem, né, é acertar algum tema, porque isso depois vira marketing, vira propaganda. O curso tal acertou 9 das 10 estações.
Então, algumas das vezes, eles deixam isso passar, assim, né, fluir demais, e aí eles vão lá e deixam vocês loucos, que o curso X vai lá e aposta 100 temas. Fala, meu, entre 100, óbvio que talvez 10 estejam ali, mas não fiquem malucos com essa quantidade de temas, tá bom? É o que o Dani falou. A prova do Revalida, vocês têm que tentar pensar um pouco a cabeça do examinador. Então, para que serve essa prova? O que ela está avaliando de vocês, né? Então, eles sabem que vocês são médicos, todos nós somos, né? Só que eles querem validar vocês. E o que vai ser o primeiro emprego de vocês quando tiver com o CRM na mão? Vai ser o que vai ser um postinho ou vocês vão fazer uma UPA. Então, o que eles estão preparando vocês é para isso. É como o Dani falou, é coisa do dia a dia, de um postinho ou de uma UPA. Ah, Daniel, mas caiu o Wolf Parkinson White lá. A gente sabe, inclusive fez essa prova, né? A gente encarou de frente o Wolf Parkinson White. Mas o que acontece? Se você soubesse levar a estação, estivesse bem implementado, ele, né, bem fixado, o que é um esqueleto da área de clínica médica, como fazer uma boa anamnese, como é um exame físico direcionado, que exame pedir frente a essa queixa, a interpretação do exame, e saber reconhecer que isso é muito importante, o Revalida cobra. Se você tem a capacidade ou não de resolver aquele problema, ou seja, eu resolvo ou eu mando para um especialista, ali você tirava 8 pontos na estação. E isso é o básico. Então, uma das coisas cobradas pelo Revalida é que a gente também reconheça até onde é a nossa limitação. Ah, é até aqui. Então, às vezes, na mentoria, a gente pega alguns mentorados, alguns de vocês que falam, não, eu quero ver o nome da cirurgia, em quanto tempo eu vou fazer isso, e isso não é prova de residência, gente, é prova de revalidação de título, então é o nível básico ali da medicina, tá bom? Então, não se preocupem tanto no detalhe do detalhe, o detalhe do detalhe não vai garantir a aprovação, às vezes dá um diferencial numa estação, mas não é o que vai garantir a revalidação do diploma. E não se cobrem a ponto de, eu preciso gabaritar essa prova, eu preciso tirar os 100 pontos. Não vão para a prova pensando nisso, não é prova de residência, não está concorrendo. Então, a pessoa que tirar 90 pontos e a pessoa que tirar nota de corte, ambos vão revalidar, ambos vão garantir o CRM. Então, não é uma competição neste momento. A competição vai vir depois no processo da residência, tá bom? Com cursos públicos. Bom, antes da gente começar, né? Alguém tem alguma dúvida sobre a prova que queira perguntar? Podem mandar no chat, pode perguntar. Aproveitem os espaços, né? Mas, enfim, se tiver, pode mandar, ou pode abrir o microfone, mas vou explicar um pouquinho como vai ser essa live de hoje. Então, gente, é um caso clínico só que a gente vai resolver, então vai ser uma live um pouquinho mais rápida, em que eu vou precisar que alguém se candidate a estar participando. O Daniel vai ser o nosso ator, né? E eu vou ser a chefe de estação. E uma pessoa vai entrar, alguém que tenha a plataforma, e a única coisa que a gente pede é que a pessoa compartilhe a tela com a gente, né? Para o pessoal que está em casa conseguir ver o que a pessoa está vendo. E, de possível, use o modo Picture in Picture, para você poder ver o seu ator, e ali a gente vai comentar a estação, trazer um pouquinho de teoria também. Larissa Gabriele. Tenho uma dúvida sobre o jaleco. Falaram que não pode ter símbolo, mas pode ter nome? Larissa, no edital, ele diz que você tem que estar, né, com o jaleco, e eles pedem que seja branco. Essa parte de ter alguma coisa bordada ou não, todo ano o pessoal levanta isso, né? O que diz o edital? Que você não pode ter objetos de identificação sua. Então, é aquilo, tá fazendo algum sinal, alguma sinalização para o examinador saber que essa pessoa. Isso, assim como na primeira fase, na dissertativa, que se você fizer algum símbolo na sua prova dissertativa que seja de identificação, isso pode te eliminar do exame. Então, lá no dia da aplicação, o que tem, né, geralmente? São umas fitas brancas, fita crepe branca, que o pessoal geralmente vai passando por cima do nome, vai passando por cima dos símbolos da universidade. Tem gente que entra lá e, quando eu fui fazer a prova, né, as 2 vezes, o pessoal entrou e parece que não aconteceu nada, mas vai muito de você. Eu fiquei com medo disso, então eu coloquei a fita branca em cima do meu nome e do símbolo da universidade que estava bordado no meu jaleco. Mas lá também eles vão dar uma etiqueta para você, que você vai colar em cima do seu jaleco, que essa etiqueta tem o seu número de inscrição, o seu nome completo, alguns dados de identificação, que fica nessa etiquetinha, tá bem? Dani, pode falar.
quando eu fui fazer a prova, 2022-2, o meu jaleco tinha identificação, eles pregaram uma fita em cima, então tinha coisa da faculdade, você vai ver que tem muita gente com faculdades que não muda nada, e o nome. Onde que tem o nome bordado, eles colocam uma fita crepe, resolvido. Não vai te eliminar, não vai deixar de você fazer a prova, porque você está com o jaleco com nome. Na hora lá, eles vão arrumarem alguma solução para isso. Está escrito no edital para ir com o jaleco branco? Dê preferência de jaleco branco sem identificação. Isso, perfeito. Vamos ver que tem mais coisa aqui no chat. Vocês irão fazer algo para a primeira etapa também? Jonas, o Pense Revalida, né? Ele trabalha com a segunda fase, tá bem? Tem uma derivação do Pense Revalida, que é o Pense Smart. Não tem um Instagram próprio, né? Então, algumas informações entram no Pense Revalida e algumas no Instagram da Smart. Mas aí você pode estar acompanhando. Dani, é Smart Revalida? Smart Revalida. Smart Revalida. Depois deixa o arroba aqui para ele, aí você pode seguir, que ou às vezes no Pense coloca, ou no Smart, mas é meio que uma junção entre as duas empresas de primeira fase. Natália, doutora, boa noite. Tenho uma dúvida sobre o checklist de retorno de exames. No momento, o autor me fala que tem uns exames, e peço neste momento, e ele me mostra, e falo que está alterado, ou só leio e falo na tarefa de exames o que eu encontrei, para ver se você tem que seguir a ordem, né, Natália? Então, assim, você tem que sempre ver o que está escrito lá na sua descrição do card. Então, quando você chega na sala, tem um card inicial para você começar a prova. Esse card vai estar o seu cenário de atuação, geralmente o que tem na infraestrutura deste cenário, né? É um motivo de consulta. Depois disso vem as tarefas e alguma recomendação. Essa recomendação é: siga nessa ordem, não toque no ator, tem sempre uma recomendação. Ou às vezes pode não ter nada. Mas se tiver escrito lá na descrição do caso, paciente masculino, seu José, 50 anos, veio para trazer um exame laboratorial. Ali já está escrito o que o paciente veio fazer. Então, você já sabe que ele vem com o exame. Ou pode ser que não está escrito nada ali, vem, seu José veio para uma consulta de rotina. E aí, na fala inicial do ator, depois ele se identificar, ele fala: doutor, eu vim trazer um exame para você. Neste caso, você já é de bom tom você já pedir este exame. Por quê? A sua estação inteira vai girar em torno desse exame do seu José. Então, muito provavelmente, esse exame tem alta relevância, tá bom? Então, às vezes, é um erro, né? Ai, não, mas esse não é o momento de eu pedir este exame. Mas não é que você está pedindo exames laboratoriais, você está pedindo o exame que seu José trouxe para você. Então, ali você olha, sei lá, pegando o exemplo, né, quando aconteceu com a gente lá da prostatite, então ele veio trazer um exame com um valor de PSA. Ali você já sabia que perguntas da anamnese iam ser pertinentes para fazer esse paciente. Então, a estação rodava em cima daquilo ali. Era a queixa dele e esse exame. E a queixa era compatível com aquele PSA alterado. Então, você já tinha que perguntar, quando você vai fazer xixi, demora para começar a fazer xixi, tem gotejamento pós-miccional. Então, eram perguntas de relevância. Mas você tinha que entender aquele exame previamente. Depois tinha que pedir outros exames, que era em outro momento. Então, peguei aquele exame. E pergunta importante também quando o paciente chega com o exame, gente, por que pediram esse exame para você? Por mais que pareça óbvio o motivo. Ah, não, mas é uma mulher em idade que diz que eu tenho que fazer rastreamento de Papa Nicolau. Mas pergunte mesmo assim. Mas você estava com alguma sintomatologia? Mas por que pediu? Sempre investiguem, porque isso geralmente vai continuar lá no pé, tá bom? Pode falar, Dani. Essa questão interessante que você levantou, e a gente está num tema em alta agora, que são as prevenções, né? Então, falando em prevenção quaternária, pode ser uma estação que alguém deu um sangue oculto matéria fecal em alguém que tem 30 anos, alguém pediu um rastreio de Papa Nicolau de uma paciente virgem, então talvez pode estar rodando a estação em cima desse tema também. Ou uma estação de erro médico, né? Eu sempre falo dessa estação de erro médico, que eu acho, ó, que vem também erro médico. Alex perguntou, na plataforma muita anamnese. Vocês acham que deveríamos ser mais práticos? Tenho medo de simplificar muito a prova. Não entendi, você está dizendo em relação de pedir mais procedimentos?
ou perguntar menos coisas, assim. Tem perguntas que são essenciais, tem não, né? O esqueleto ali de cada estação. Então, cada estação, grande área, ela vai ter o seu esqueleto. Então, clínica tem um esqueleto que é diferente do de cirurgia, que é diferente de DO, que é diferente de pediatria, que é diferente de medicina da família e comunidade, que também tem um esqueleto diferente para uma estação de procedimentos. Então, o que você precisa, não sei se é Alex ou Alex, você está pronto para enfrentar qualquer tipo de cenário. Então, você tem que ir para a prova com os esqueletos muito bem já fixos ali na sua cabeça. Então, quando você está diante de uma porta, sei lá, número 1 ou número 6, aquilo que tem que vir para você? Clínica médica. Quais são as perguntas de clínica médica? Você entra numa estação de clínica médica sabendo, por exemplo, que muito provavelmente não vai estar lá no impresso perguntando o senhor tem acesso à água potável? Tem saneamento básico? Quantas pessoas moram na sua casa? A diferença de que se eu vou entrar numa estação de medicina da família e comunidade, que posso ter, sim, muito mais chance de ter essa pergunta valendo ponto no meu PEP. Então, essa parte de anamnese depende muito da estação que você está. Então, tem estações que é bem mais florido a anamnese e também as suas habilidades de comunicação, e tem estações que a anamnese é muito mais enxuta, muito mais seco. Você olha um PEP de clínica médica, você coloca do lado de um PEP de medicina da família e comunidade, clínica médica tem menos itens do que medicina da família e comunidade, porque aqui, medicina da família e comunidade, são cobradas outras habilidades, são avaliadas outras habilidades suas, né? Tá bom? Mas também não se deixem enganar por isso, porque eles podem muito bem, por exemplo, colocar um protocolo Spikes dentro de qualquer outra área. Às vezes eles fazem essas brincadeirinhas, né, de mesclar coisas que são típicas de uma área e colocar em outra. Por exemplo, notificar, né? Todo mundo fala, medicina da família e comunidade, eu vou entrar lá notificando, porque notificação é aqui. Mas eles já cobraram notificação de sífilis lá em ginecologia. E nesse mesmo ano, em medicina da família e comunidade, não tinha nada para notificar. A notificação entrou em ginecologia. Então, estejam atentos a isso também, tá bom? Jonas, obrigado. Eu quero fazer exceção, muito obrigada. A dúvida cruel do ABCD do trauma, pedir tudo de uma vez ou um por vez? Porque se pedir o A, eles podem entregar um card com tudo junto e perdemos a pontuação restante. Isso é um temaço, Gabriele. E qual que é a dica que eu tenho para dar para vocês? É assim, quando vocês estão lá fazendo a prova, gente, não esqueçam, primeira grande coisa da estação do trauma, aquilo é uma mentira. Então, ninguém é politraumatizado de verdade, ninguém, ou sei lá, uma estação de infarto, ninguém está infartando de verdade, ninguém está com dor de verdade, o paciente pode se jogar no chão, rastejar, igual uma minhoca lá, falar que é um surto psicótico, está possuído, aquilo é uma mentira, gente. Então, não precisa ficar com medo, não, eu tenho que resolver a vida desse paciente. Não, a gente não vai resolver nada. Então, ele está brincando que ele está doente e a gente está brincando que está sendo médico. E o avaliador está por trás da câmera rindo da gente. Acho que é basicamente esse o cenário. Então, vocês têm que ser muito frios e muito direto ao ponto. Então, chegou numa estação de politrauma. Faz tempo que não cai trauma, gente. Nossa, e ó, aposta super forte trauma, porque faz muito tempo e eles amam trauma. Então, o que acontecia quando tinha trauma ou quando caiu um infarto? Primeiro que eles quebravam todo mundo no meio com os gritos. Então, o ator, ele recebe aquela recomendação de ficar gritando, a menos óbvio que se ele estiver entubado, algo, então ele vai estar quietinho. Se não, gente, é você entrar numa sala e um paciente, o ator lá, seja muito nervoso, travado, não consegue nem falar seu nome para a câmera direito, se tremendo, e um indivíduo em cima de uma maca, aos gritos, tá doente, socorro, me ajuda! E isso, óbvio, que desconcerta a gente, né? Até na vida real, se você vê uma situação dessa, te deixa meio apreensivo, ainda mais valendo o seu CRM. Mas nessa hora, o que vocês têm que fazer? Respirar fundo. Se o ator estiver gritando muito, e que isso possa, inclusive, atrapalhar o seu vídeo, a gravação, lembrando que as gravações não são com câmeras profissionais, são com smartphones, ali um tripézinho, são 3 smartphones, vezes 4, te filmando, você vê até várias capinhas de várias cores, é um negócio muito amador, não sei se eu posso dizer assim, não é nada profissional, não esperem nada profissional. Então, depende da qualidade do microfone, daquele celular, daquela pessoa, a gente está na mão de várias variáveis ali. Então, se você acha que aquele ator está atuando bem demais, inclusive está atrapalhando a captação do seu áudio,
Você se apresenta lá e você até pode pedir para o ator, fala, você pode gritar um pouquinho mais baixo para pegar o meu áudio, tá bom? Mas se acalma, fica tudo bem, eu vou dar analgesia, pode se acalmar. Por quê? São palavras-chave que vão destravando as coisas que vão acontecer na estação. Assim, você fala a palavra-chave, você libera um impresso, você fala a palavra-chave, o ator se acalma, ou ele fica mais nervoso, então você fala, fica tranquilo, se puder encostar, encosta nele, tá tudo bem, eu vou pedir analgesia, já vai dar tudo certo, eu só preciso que o senhor fale um pouco mais baixo, e ali você vai falando com a câmera para ter certeza que a sua voz está saindo. Bom, lá no politraumatizado, né, então, o que a gente sempre tem que fazer, gente? Fazer leituras das pessoas que estão dentro da sala. Então, quando vocês entram dentro da sala para fazer a prova, você tem que fazer uma varredura com os olhos muito rápida no cenário que você tem. Então, abrir a porta, antes de eu mesmo falar meu nome, enquanto eu caminho até a câmera para me apresentar para a câmera, eu tenho que buscar onde está meu paciente. Então, meu paciente está deitado, provavelmente ele está instável hemodinamicamente, senão ele não estaria deitado. O paciente está em pé, tem uma cadeira e o paciente está em pé, muito provavelmente ele está ansioso, angustiado, eu vou ter que começar a estação ali acalmando ele, sente-se, por favor, o paciente está sentado, já sei que é uma estação mais tranquilinha em relação a isso. Fiz aquela primeira leitura, ok, vou em direção à câmera, me apresento, aí eu vou buscar ler onde está o meu card inicial, vou ler para começar a estação. E todo momento, gente, vocês têm que ficar tendo contato visual com o ator de vocês, porque eles não podem dar dicas, né? Eles não podem falar as coisas, mas se você vê a expressão corporal da pessoa, isso já é uma grande dica. E não só no ator, vocês têm que fazer essa visualização também do chefe de estação. Então, eles dão dicas sem querer a partir do momento que você consegue fazer um bom estudo da imagem dele. Em relação a isso, né? Por que eu comecei a falar disso? Dessa parte do card. Então, o que você tem que estar fazendo? Você está fazendo a solicitação, você não precisa estar olhando para o seu ator no momento que você está fazendo a solicitação. Quando forem fazer a solicitação de impressos, olhem diretamente para o chefe de estação, porque ele é quem possui esses cards, né, que ele vai entregar para você. Antigamente, não tinha prancheta, né, então eles ficavam com, pensa lá, 5 cards na mão, ele segurando. E ali a gente ficava olhando quantos cards ele solta, se ainda tem alguma coisa e tal. Agora eles têm uma prancheta, né, então ele fica com a prancheta, e os cards aqui, então a gente não consegue mais ter esse controle de quantos cards tem. Geralmente eles ficam assim escondendo para a gente não pegar dicas. Mas a própria expressão facial e algumas coisas que eles falam ajudam. Então, por exemplo, pedir um raio-x. Só falei raio-x, não falei de qual parte. Ele tem um raio-x na mão dele, mas ele não vai te entregar, porque você não foi específico. Então, ele vai falar para você, seja mais específico. Quando o chefe de estação fala para você, seja mais específico, o que você sabe? Que ele tem algo na mão dele que é parecido com o que você está falando, mas você ainda não conseguiu desbloquear ele. Então, eu pedi só raio-x. Mas seja mais específico. Não, raio-x de tórax, frente e perfil. Tum, tá ali. É diferente dele fazer que não com a cabeça ou falar considere solicitado. Considere solicitado, beleza. Segue falando outras coisas. Se ele fizer que não com a cabeça, porque não tem nada daquilo. Então, peguem dicas. E ali, em relação ao politraumatizado, já aconteceu, né, de estar tudo num card só. Como que vocês vão fazer? Comecem a falar, fazer o pedido, olhando para esse chefe de estação. Então, bom, agora já fez toda a parte inicial do trauma, agora vou começar o ABCD do trauma, gostaria de verificar a permeabilidade das vias aéreas, quero ver se meu paciente está com colar cervical, se está com prancha rígida, e colocar máscara de oxigênio não inalante a 10 litros por minuto. Ali você faz uma pequena pausa e já começa a pedir o B. O que acontece? Se ele já soltar o card na mesa, se ele já soltar o card na mesa e você está pedindo B, provavelmente não está ali o resto. Então, é porque vai estar por letras. Mas se você começa a pedir o B e ele ainda não te soltou nada, muito provavelmente está tudo junto. Evelyn, mas lá no ATLS, eles dizem que eu tenho que achar a falha e eu tenho que tratar. Eu não posso sair pedindo tudo, realmente. Mas se o seu card tiver tudo junto, foi uma falha lá deles na hora de fazer. E aquilo, não adianta brigar com a prova, gente. Eu já briguei com a prova, várias pessoas já brigaram, desde que eu venho desde 2020, eu trabalho com recurso também, e brigar com a prova não adianta. Depois a gente luta lá num recurso geral, se Deus quiser não vai precisar de recurso individual, mas aceitem as condições que vocês têm. E lá no dia, não briguem com a prova. Não, mas está errado, mas não sei o quê, mas eu falei, mas... Não é momento de brigar com a prova, é momento de entregar tudo que vocês têm, tá bom?
Então, essa leitura de ator e leitura de chefe de estação tem que acontecer. Então, se ele não tá, se ele vai liberando o card conforme você fala, é porque tá solto por letra. Se ele vai segurando o card, pergunta mais alguma coisa, terminou a solicitação, provavelmente tem mais coisa ali para você falar, tá bom? Bom. Obrigado. Quando saber que é spikes ou como saber numa estação qualquer pode vir em spikes embutidos, porque spikes pode ser câncer, óbito, sim, até diabetes. Você pode aplicar o spike. Sobre o trauma, só para não passar o tema, alguns pontos importantes se a gente deparar com uma estação de trauma. Primeiro é o ambiente que a gente está. Lembrar que a gente não faz o atendimento de um politrauma em qualquer lugar. Então, sempre no seu primeiro card, no seu primeira folha que vai estar pregada na mesa, geralmente, né? Ela vai estar escrito aonde que é seu cenário de atuação. Você está no UBS, você está numa UPA, ou você está num hospital secundário terciário. Então, quando você lê, você tem que saber onde você está, porque se estiver numa UPA, provavelmente você vai ter que fazer um processo e você vai ter que fazer a transferência desse paciente. E lembrar que a gente não faz o atendimento de um politrauma em qualquer sala. Então, esse paciente tem que ir para uma sala vermelha, tem que ir para uma sala de urgência e emergência para iniciar esses cuidados do politrauma. Uma coisa muito importante também é a gente vai pedindo por letras, e antes de falar que você vai pedir a letra A, você já pede todas as letras de uma vez só. Como que seria isso? Cheguei no paciente, o paciente teve um antecedente lá no cenário de atuação que foi vítima de atropelamento de via pública. Então, o paciente está lá, primeira coisa, vou ver onde que eu estou num hospital terciário. Então, já vou pegar meu paciente, vou levar para a sala vermelha, fazer um move no meu paciente e vou verbalizar para a câmera. Gostaria de iniciar o atendimento inicial do trauma, o ABCDE do trauma. Ou seja, já falei todas as letras e falei que eu vou fazer todas as letras. Vou iniciar com o A. Gostaria de ver a via aérea, se está permeável do meu paciente e coluna cervical. Se ninguém me entregou nada, considero que ele está com a via permeável e que está com a coluna cervical ok. Vou reavaliar o A, vou para a letra B. O que eu posso fazer no A também? Posso perguntar o nome do paciente ou o que aconteceu rapidamente, que eu já sei que ele está com a via aérea pérvio. Então, vou ver se ele está com colar cervical, lembrando que prancha rígida é só para transporte. Chegou no hospital, ele já não deve estar com prancha rígida mais. E aí você passa para o B. Fez todo o B, você verbaliza. Vou reavaliar o B e vou passar para o C. Se não tiver nenhuma alteração, vou reavaliar o C e vou passar para o D. E assim você vai. Isso aí. E lembrem sempre também, gente, de trauma, que isso é uma pergunta que aparece muito, né? Então, às vezes vocês vão ver que o pessoal força muito ali no exame físico, né? Mas eu tenho que destrinchar todo o exame físico, então, sei lá, uma estação de cefaleia, qualquer uma. Eu tenho que pedir pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, tempo de enchimento capilar, temperatura, exame físico geral, respiratório. Então, o pessoal às vezes pergunta, ou só falar exame físico, tá tudo bem. De verdade, nas últimas edições do INEP, só falar exame físico neurológico, exame físico, assim, dessa forma, tem pontuado. Aconteceu lá na ginecologia obstetrícia, que foi mais específico, mas das outras áreas, geralmente é assim. Só que o que acontece? Sempre que cai trauma, gente, sempre, pode olhar, é cobrado à parte isso. Então, vale ponto falar cada sinal vital que vocês querem avaliar, vale ponto você destrinchar esse exame. E por que a maioria dos cursos não treinam vocês assim só para falar exame físico? Todo mundo treina para falar tudo. Porque no dia, se você se habituar, deixar no seu automático, só pedir exame físico, pode ser que na hora que você caia no trauma, você está tão habituado a falar aquilo, que você esqueça que aquela estação você tinha que falar diferente. Então é mais fácil já se preparar para o pior que pode vir a acontecer, né? Na verdade, trauma é bom quando cai, né? É o que sobe a nota do pessoal, porque é considerado fácil as estações de trauma. São as estações que elas vão subir a nota de vocês e permitir dar uma brechinha maior ali para ir mal em alguma outra estação. Tá bem? Bom,
Vamos lá, Marcel tinha perguntado spikes, né? Como saber numa estação qualquer pode vir em spikes, pode ser para qualquer coisa. Sim, spikes você pode utilizar para qualquer má notícia. Então, imagina você falar para uma pessoa: olha, você é diabético, tá bom? Deu aqui no seu exame, você vai ter que tomar esse remédio até o final da sua vida. Ninguém, não é uma notícia boa isso, você para pensar, né? Ah, o diabetes, se você não fizer tratamento, tem várias complicações, crônicas, complicações em agudo, você pode até morrer. Se parar para pensar, não é legal. Ou hipertensão, qualquer doença que você vai colocar que é crônica, você pode utilizar o protocolo Spike sim, porque ele é o quê? Ele é para anunciar más notícias, né? Não é só ligado à morte, então não cometam esse erro ou a câncer, tá bom? Mas como que você vai saber quando você tem que utilizar um protocolo Spikes? Ou vai estar escrito alguma coisa sobre demonstre suas habilidades de comunicação, eu adoro usar isso, ou se não, a leitura do paciente. Então, sei lá, você está lá fazendo uma estação e aí você deu um diagnóstico ali, frio e calculista. Não, eu cheguei aqui nesse diagnóstico de mola, né? A mulher achou que estava grávida, era doença trofoblástica gestacional, não tem bebê, tal. Ali você olha a reação do seu paciente, como é a reação dele frente a isso? Ele está feliz, ele recebe aquilo como se nada, ele baixa a cabeça, ele finge que está chorando, ele cobre o rosto, ele fica agressivo. Então ali você já sabe, opa, estão cobrando habilidade de comunicação, porque esse ator, ele foi treinado para algo, né? Ele tem um script dele, então ele segue ordens. Então ele começou a chorar. Isso é uma dica muito forte, gente. Sempre que vai dar o diagnóstico, tenham esse cuidado de olhar para o ator de vocês e ver qual vai ser a reação dele, tá bom? Dando um exemplo disso, lá em 2022.2, quando cobraram medicina legal lá em obstetrícia, a mulher que tinha uma gestação não desejada, ela vinha perguntando sobre aborto, eu só vi isso depois do meu vídeo de recurso, gente. Assim que eu falo para ela, eu tô lá tão concentrada olhando o beta-HCG dela lá, que eu não olho para ela para falar que ela realmente estava grávida, né? E eu olhando meu vídeo do recurso, na hora que eu falo, ela baixa a cabeça e, tipo, fica muito nervosa. E depois eu baixo o impresso e continuo falando com ela normalmente, como se nada, né? Aí ali ela começa a tremer, né? Ai, meu Deus do céu. Mas e se eu não quiser ter esse bebê? Aí eu me dei conta. Mas na hora que eu dei o diagnóstico, eu já podia ter pego isso, já ter poupado alguns segundos de estação. Entende? Já vendo que ela tinha ficado mal, triste com a notícia. Então, sempre façam a leitura do paciente de vocês e façam a leitura do chefe de estação. Vai pedir impressos? Olha para o chefe de estação de vocês e vê como está a carinha dele, se ele está se movimentando, o que ele fala, está conversando com o paciente, olhe bem para o seu paciente sempre. Aqui na plataforma também, gente, eu uso o Picture in Picture, fico olhando para pessoas. Às vezes, treinando com um amigo, a pessoa não entra lá no personagem, né? Também no dia do Revalida tem atores e atores. Tem um ator que tá lá como se aquilo fosse Broadway, é o meu emprego, tô na novela aqui e entra no papel. E tem ator que não, tem ator que tá nem aí, só que é o dinheirinho dele e vai embora depois. Fala, Dani. Aproveitando o gancho que você falou dessa questão de pedir impresso, tem sempre uma dúvida e já caiu das duas maneiras no Revalida. Pedir tecnicamente ou pedir leigamente? Tipo, em linguagem técnica ou em linguagem habitual, né? A linguagem do dia a dia. A gente recomenda sempre pedir das duas formas. Então, isso também pode ser na questão do diagnóstico também. O diagnóstico a gente vai falar de uma forma mais técnica ou a gente vai falar o diagnóstico de uma forma leiga para o paciente entender. Então, sempre que você for falar alguma coisa, que você vê que pode falar de uma forma mais técnica também, você olha para o paciente e fala da forma mais leiga, você para um tempo, olha para a câmera e fala da forma técnica também. Que já foi cobrado, tipo assim, uma pedrinha na vesícula, e já foi cobrado você falar de forma técnica. Então, Sim, igual. das duas formas. Sim, sempre perguntem das duas formas. Igual, por exemplo, isso que o Dani falou é real, aconteceu mesmo. Por exemplo, você tinha que perguntar para uma paciente, você teve colúria, acolia? Isso estava
no PEP, colúria colia. Então, quem falou, teve uma alteração nas fezes, as fezes estavam mais brancas, não ganhou um ponto, a galera foi pro recurso porque não ganhou. E aí você fala, pô, mas na vida real eu vou falar com o meu paciente, né, colúria, colia, icterícia, eu não uso esses termos, quem usa tá errado, tá, gente? A gente tem que falar com linguagem que o paciente entenda. Mas isso foi numa sessão de clínica, né, de cirurgia, caiu em cirurgia isso. Geralmente em MFC, não, gente. Geralmente em MFC não usem termos técnicos que perde ponto. Mas tem um hábito, né? Se quero separar, a dica lá em clínica, em cirurgia, podem usar termos técnicos, em MFC não usem. Mas é sempre bom, na verdade, falar das duas formas. Então, a senhora não tá tendo vontade de comer, está com anorexia, então fala rápido os dois termos. Tentem fazer isso para ganhar ponto em ambas estações, tá bom? É porque lá em Medicina da Família e Comunidade tem um item lá no PEP, gente, fiel, esse item tá lá desde sempre. Não usa termos técnicos, né? Usa a linguagem adequada com o paciente. Então, lá em Medicina da Família e Comunidade, vocês não vão ver isso. Daí é lá dos clínicos, é lá dos cirurgiões, na cabeça deles. Vamos lá. Tinha mais pergunta, doutora, outra pergunta. Onde normalmente está a câmera para falar alto na câmera? Ou se é que vai ter falado? Não, você não consegue falar alto na câmera, né? Você não pode chegar lá perto. Você vai chegar perto da câmera quando? Quando você entra na sala, que você se apresenta, e essa câmera, ela fica ali perto de você. Você não tem um lugar específico, né? Fica geralmente, vai te filmar você entrando na porta, então você abre e já vai ter lá 3 câmeras te filmando, de celular mesmo, gente, não é câmera profissional, né? Então vai estar lá o smartphone do cara ali deitadinho num tripé. Aí tá te filmando, alguém vai fazer assim com a mão, e aí é a parte do QR Code, né? Então, de duas uma, ou vão pegar o seu papelzinho, e que é esse QR Code, quando você estiver do lado de fora da sala, e aí eles pegam, filmam lá, validam, seu QR Code te entrega. Se acontecer isso, quando entrar, não precisa mostrar o QR Code para a câmera para se apresentar, é só falar diretamente seu nome para a câmera, que é como que para validar que você é você mesmo. E se não fizerem isso, você tem que direcionar esse QR Code para a câmera. Então, você entra, mostra para a câmera e fala o seu nome. Então, tem gente que fala um monte de frase, né? Sei lá, candidata, meu nome é enorme, por exemplo, né? Demora 1 hora para falar. Evelyn Lima Moreira Galvão Assone. Então, só de eu falar isso, eu já perdi 1 minuto de prova, quase. Então, falem, o nome de vocês não tenham pressa, falem bonitinho para a câmera e na hora de fazer as outras coisas, aí pode ter uma velocidade. Mas é suficiente só falar o nome. A gente fala candidato à revalidação 2024.1, Brasil, São Paulo, horário de sei lá o quê. Gente, é só falar o nome. Eles mesmos falam. Fala o nome para a câmera, nada mais, tá bom? Qualquer outra coisa é perda de tempo. Bom, eu acho que não tem mais dúvidas. Então, bora partir para a ação, então. Eu preciso de um candidato, espero que vocês estejam com sangue no olho para participar, então eu vou pedir para levantar a mão, e o primeiro que levantar a mão participa, pode ser? Alex foi o primeiro que apareceu para mim. Que tem a plataforma, tem que falar o nome completo, Vanderlan? Tem sim. Aqui a Alex TR foi o que apareceu primeiro para mim. Alex, você tem a plataforma? Sim, doutora, eu tenho. Perfeito. Você sabe compartilhar a sua tela? Sim, também sei. Perfeito, Alex. Então, eu vou estar te mandando aqui o link da estação, vou te pedir que você copie, code lá na plataforma, e ali você usa a função Picture in Picture, tá bom? Com a gente, para você estar avaliando ali toda a fisionomia do seu ator. Perfeito. Vamos lá. Bom, gente, também a essa altura, imagino que todo mundo que está aqui já tem a plataforma, mas caso alguém não tenha a plataforma ainda e queira vir a usar, manda aqui para gente o nome completo e o Gmail que nós fazemos a ativação de teste grátis da plataforma, tá bem? O teste grátis, o que é, como funciona, de onde vem, para onde vai, ele é um acesso à plataforma que dura 5 dias, onde você pode realizar 3 checklists, tá bom? Em relação ao Pense Revalida também, quem ainda está nesse reta final, preciso de companheiro de estudo, né? Se alguém está fora dos nossos grupos de WhatsApp, avisem que a gente vai colocar dentro do grupo, e se não, nessa reta final também, algum plano ator. O que é plano ator? Evelyn, meu horário não coincide com o de ninguém, não consigo companheiro de estudo. Essa reta final, eu queria estudar todo dia, toda hora, todo segundo,
Bom, dá para comprar o Clonator, super barato, e treina com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu vizinho, com quem você quiser, e a pessoa não precisa ser médica, né? Ela pode te cobrar a qualquer estação. Bom, Dani, cadê você? Olha aí. Bom, Alex, você tá com a função Picture in Picture aberta? Sim, eu acho que já fiz. Ou não? Tá. Eu acho que não, porque o Picture in Picture é quando você, pelo menos para mim, não aparece, quando você consegue ver o Meet ali dentro da própria plataforma. Sim, já fiz isso já. É porque ele está compartilhando só a janela e aí a gente não vê o Picture in Picture. Entendi. Tenho que compartilhar Você tudo? consegue... Não, pode ser. Se você está vendo o seu ator, é o que importa. Consegue ver o seu ator, que é o Daniel? Deixa eu ver um ratinho. Ah, Aqui no Meet. Não, acho que ele não. Desliga sua câmera, Evelyn, por favor. Disney. agora sim, eu acho que... Sim? A ver, Se não, solamente... volta aqui no Meet, faz a leitura do seu ator sempre, que isso é uma coisa que a gente falou que é importante, fazer a leitura do chefe de estação e a leitura visual ali do seu ator. Feitos? Eu acho que já estou. Ok, então vamos lá iniciar, gente. Quem quiser ir participando pelo chat, conforme ele vai avançando, pode participando, depois a gente faz os comentários sobre, tá bom? Então, vamos lá iniciar. Alexander Torres Romero, né? Isso mesmo. Muito obrigado. Peço desculpa, estou com um pouco de tosse, tá? Bora lá. Boa noite, sou o médico Alexander Torres, candidato a revelación con licencia volumen checklist. Esto es una unidad de atención primaria, local, atención médica, solo enfermería, farmacia, rayos. Paulo, 20 años, busca atención médica espontânea por cuadro de tos. Eu também. Beleza, boa noite, eu sou o médico Alexander Torres. Por favor, pode se sentar, sinta-se acolhido. Pode me falar qual é o seu nome e sua idade? E aí, doutor, tudo bem? Firmeza? Eu sou o Paulo, mas pode me chamar de Paulão. Tenho 20 anos. Vamos lá, seja bem-vindo. Pode me falar sua profissão e seu estado civil? E, doutor, tá complicado, viu? Porque eu não tô trabalhando, não. A gente, depois que pega alguns anos de cana aí, sei lá, a gente já pagou tudo, né, pela sociedade, mas parece que o pessoal não dá emprego pra gente. Imagino, deve ser um pouco difícil, tá bom? Permita-me te acolher e te tratar bem. Pode me falar qual é o motivo da consulta? Então, doutor, o negócio é o seguinte, sabe? É, tá ligado que esse negócio de tosse, de não sei o quê, sabe? Eu tô com essa tosse aqui, já tá me dando uma dor de cabeça, essa tosse tá complicada, viu? Perfeito. Essa tosse, quando começou? Ih, doutor, isso aqui já tem mó cara. Eu acho que já faz uns 2 meses que eu saí da cadeia, já faz mais de um mês, 2 meses, doutor. Já tava lá dentro da Perfe- cadeia, já tava com essa tosse. Imagina, tá bom. Eu quero saber se essa tosse é produtiva, ou seja, se tem muco ou sangue. Produção, doutor? Não sei o que que é isso. Produção do quê? Ou seja, me refiro se tem muco, ou seja, expectoração, é muco ou tem sangue. Não, doutor, é só tosse mesmo, não tem essas paradas aí, não. Então é uma tosse seca. Muito obrigado. Eu quero perguntar outra coisinha. Você sente falta de ar? Não, doutor, sou homem, não tem nada de falta de ar, não, é tosse mesmo. Perfeito. Quero saber uma coisa, aí na cadeia mesma, né, com sua gente, né, tem esses mesmos sintomas? Essas pessoas perto de você têm esses mesmos sintomas? Ah, a galera lá toda tem essa tosse. Mas tá perfeito. Eu quero perguntar outras coisinhas correlacionadas, tá bom? Você tem perda de peso que não seja a propósito? Não, como que é, doutor? Se eu perdi quem? Se você perdeu peso sem desejarlo. Ih, doutor, essas perguntas aí, não sei não, hein? Eu tô com tosse, doutor, não quero engordar nem emagrecer, não. Me dá um Perfeito. remédio aí que eu já quero ir pra casa, a gente já tá desconversando já, doutor. Fique tranquilo. Vou fazer umas perguntinhas mais, tá bom? Eu quero saber se você tem sudorese, ou seja, se você está suando muito, especificamente na noite.
Ih, doutor, já tá fazendo uns 40 graus assim na sombra, né? Esse tempo quente pra caramba, e a gente tá suando mesmo, né? Imagino, tá bem, perfeito. Eu quero perguntar outras coisinhas sobre hábitos tóxicos. Você bebe, fuma ou usa drogas? Tá falando de droga de pó ou a droga de fumar, doutor? Qualquer droga, né, que você conheça, se você está utilizando. É, não vou mentir não, doutor. A gente tá aqui, eu cheiro e também fumo. Tá, não, fique tranquilo, aqui não estou para fazer Não é pra julgamento. falar pra ninguém não, hein, doutor? Porque faz pouco tempo que eu saí da cadeia, se eu voltar, eu só falei isso pra você. Tá bom, não se preocupe, vai ver essa privacidade, tá bom? Eu quero saber se você tem algum diagnóstico prévio de alguma doença, por exemplo, hipertensão, diabetes ou tuberculose. Não, doutor, eu sou saudável, sou da rua, não tenho doença nenhuma não, não tomo remédio. Ah, perfeito, também não toma, perfeito. Você teve internações, cirurgia ou alergias prévias? Não, não tem essas coisas não, doutor. Eu tô com tosse, pelo amor de Deus. Perfeito. ¿Qué más puedo preguntar? Você, falta ya pregunté, tá bom. ¿Tem antecedentes familiares, tal vez, que tenham uma doença similar a essa que você está sentindo, esses sintomas? Doutor, eu não conheci minha mãe nem meu pai, não sou da rua. Perfeito mesmo. Você não tem rede de apoio, então, tá? Vou tratar de te acolher o melhor possível, tá bom? E te tratar o melhor possível, tá bom? Vai Eh, resolver essa tosse ou não, doutor? Senão eu já vou embora e depois eu vejo o que que eu faço. Vou na Fique farmácia. tranquilo. Vou fazer um exame físico, me permite? O que que é isso? Vou avaliar seu corpo, tá bom? Seu tórax aí. Quero fazer um exame físico. Me permite? Ah, mas eu não vou ficar pelado não, doutor. Fique tranquilo, prometo. Tá bom. Vou lavar minhas mãos, tá bom? Vou higienizar, vou caçar o procedimento. Quero hablar sinais vitais completos, dado antropométrico, exame físico geral, focado no tórax, com fazendo inspeção, palpação, percussão, ocultação. E estocopia de pele e mucosa, se tem aí, por favor. Mais alguma coisa? De exame físico, Terminou sua solicitação? só isso. Muito obrigado. Tá bom. Eu estou olhando aqui que tem um peso 70, tem um IMC 17 que é baixo, tá bom? Tem um baixo peso, frequência cardíaca, tá bem, respiratório todo bem, saturação de oxigênio está bem, pressão arterial está certo, pulso todo certo, tempo de calor todo certo, temperatura tudo bem. Bom estado geral, curado febril médico, ritmo cardíaco tudo certo, aparelho respiratório, redução do murmúrio vesicular no campo pulmonar direito alto, plano flácido, indoloro, tá bom. Membros inferiores, sem edema e trombose. Perfeito. Tá bom. No momento, sim, são essas coisas que eu já falei que já estão alteradas, o IMC, né? Y evidentemente as alteraciones respiratorias, tal vez como muy vesicular. Eu quero solicitar un rayo X de tórax, PA, si es posible, una gasometría arterial y una vaciloscopia de descarro, ¿tá bom? Si es posible. Mais algum exame? Y un teste rápido molecular para tuberculosis con resistencia a rifampicina, si es posible también. Muito obrigado. Tô olhando aqui a raio X de tórax, PA e lateral, que tá. Tá bom. Tô olhando aqui cavitações no pulmão esquerdo, tá bom? Uma cavitação e um broncograma aéreo que está distribuído também à direita. Tá. Tem a vaciloscopia ou teste rápido molecular para tuberculose? Considere solicitado. Tá bom. Eu quero usar outros laboratórios então. Hemograma completo, ureacreatinina, exame de orina, albúmina sérica, ionograma sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, colesterol total de fracções, TGO, TGP, proinflamatórios e glicemia capilar, se tem aí. Considere solicitado. Tá bom. Já, raio-x. Tem gasometria arterial ou pico de fluxo respiratório aí? Ou espirometria? Considere solicitado. Tá bom, perfeito. Tá bom, senhor Paulo, né? Estou vendo que É Paulão, doutor. Perdão, me desculpas, tá bom? Eu vejo aqui, pela situação que você está passando, né? Muito provavelmente,
No tem pérdida de peso. Você tem uma tuberculose pulmonar também como diagnóstico, tá bom? Tem alguma Que é dúvida? isso, doutor? Não é aqueles negócios de... O que é isso? Ah, tuberculose pulmonar é uma doença, tá bom? Infecto contagiosa por gotículas, por a saliva mesma, não tá bom? É um Sim, bacilo. mas na cadeia eu não fiquei com nenhum homem, não, doutor. Como assim de pegar? Não é necessário que você fique muito perto com o homem, simplesmente precisa falar. E isso faz que você transmita nas gotículas, que são os bacilos, tá bom? Alcohol resistente, e isso faz o contágio, a infecção. Entendeu? Então, isso é um pouco preocupante, mas fique tranquilo que eu vou te tratar. Tem outra dúvida? Alguma dúvida? Ah, os humanos lá da cadeia, tudo tem essa tosse aqui. Eles têm esse negócio de tuberculose também ou não? Claro que sim, é muito comum isso. Normalmente nas cadeias é comum, dado a higiene, a pouca higiene, não? E às vezes as pessoas são desnutridas, né? Minha conduta vai ser que você vai precisar um tratamento que se chama rifampicina, isoniazida, niacinamida e ethambutol, tá bom? Vou dar isso em tratamento diretamente observado para você, ou seja, que você mensalmente vai vir para aqui nos dias feriados, pois normalmente são esses dias, e vou esse tratamento para eu olhar a você tomar isso, e mensalmente vou dar o tratamento para os 30 dias seguintes. Vai fazer 2 meses com os 4 medicamentos, e posteriormente 4 meses vai fazer somente com rifampicina e isoniazida. Tem outra dúvida? Eu posso usar esse remédio aí junto com droga, doutor? Eu, por favor, encarinho muito que você não faça isso, deixe de consumir álcool, cigarro, essas drogas que você utiliza, tá bom? Eu vou também marcar retorno com você e vou também solicitar que você faça as vacinas, tá bom? Que talvez faltam em você, tá bom? Eu me despeço cordialmente. Fim de estação. Bora lá conversar. Paulão ficou até suado. Interessante. Vou colocar Vamos minha lá. O câmera que você aqui. achou, doutor, da estação? Como você se sentiu? Un poco presionado, verdade, né? Porque tô acostumado, entre aspas, de que todos os laboratórios têm certinhos aí, mas como do nada, simplesmente seguir, né? Como vocês ensinam. Isso. Daniel, eu vou te falar, ó, ele ainda foi um ator mais tranquilo. Essa estação eu preparei para o simulado do Pense Revalida, o simulado online que a gente tem o costume de fazer. E o ator que trabalhou comigo, gente, ele colocava, não sei se teve alguém aqui que fez, ele colocava medo na galera. Ele gritava, tá tirando, doutor? Tá perguntando isso daí por quê? Eu ficava, desculpa, a gente vai por trás da câmera, a gente ri. Como eu falei, lá no dia vai ter uma pessoa fingindo que tá doente, você fingindo que é o médico, o examinador rindo por trás da câmera. Isso provavelmente acontece. Mas vamos lá, então, conversar sobre essa estação. Por que eu ressaltei, né, tanto? Olha para o seu ator, olha como ele está. Então, tudo começa a partir daí. A partir do momento que você olha o seu cenário de prova, que você olha como que está o seu ator, que você olha como que está o chefe de estação. Você tem que entender onde você está. Então, eu estou na casa do paciente, eu estou num presídio, eu estou na UPA, eu estou na unidade primária, onde que eu estou? Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente deixa para lá, né? Não importa, importa a queixa do paciente, não importa muito onde que você está e que tipo de paciente que você tem. Então, se é um paciente especial, com alguma coisa diferente, vocês vão perceber uma vestimenta diferente. Ah, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, tá? Todos os pacientes estão, sim, normais, igual um paciente normal. Nada, se entra numa sala, uma pessoa com óculos de sol, o Dani, né? Eu falei para ele, pô, coloca um capuz aí, coloca um óculos de sol. Então, você vai ver a forma da vestimenta do paciente, ele já diz alguma coisa. Então, eles não iam investir isso no ator se não tivesse algum significado, tá bom? Tudo lá no dia da prova do Revalida tem um significado. Se você pergunta para todas as estações, está perguntando qual é o seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência. E nenhuma te respondem a procedência. Aí chega uma estação lá e fala, eu sou do interior de Minas Gerais. Aquele cara falou que era do interior de Minas Gerais por algum motivo. Tudo tem um motivo para estar acontecendo lá dentro, tá bom? Então, tem uma relevância. Aí você já pensar, meu Deus, interior de Minas Gerais, o que aconteceu lá, que doença é prevalente, a cabeça já vai tendo que pensar assim. Então, você chegou na sala, tem um cara de capuz, meio de cara fechada, o que está acontecendo? Se eu acabei de sair de todas as salas e tava tudo normal. Por que esse cara tá assim? Por que ele tá tão fechado? Aí você fala, puta, tem que conquistar o meu paciente, tem que acalmar ele, tem que falar na linguagem que ele entenda, tem que mostrar minhas habilidades de comunicação.
principalmente esse aqui, gente, medicina da família e comunidade. E muito bem de falar, você está num espaço seguro, pode conversar comigo, jamais dentro de medicina da família e comunidade. Vamos falar por cima do paciente, jamais vamos esquecer de chamar o paciente pelo nome, tá bom? E jamais vamos ter duas atitudes, que é de paternalismo e de alarmismo. Então, o Daniel chegou lá, né, que era como o Paulão, chegou falando que ele era detento, que não sei o quê, tá difícil de arrumar emprego. Aí você podia soltar o comentário e falar, se não tivesse feito isso, né, talvez tivesse mais fácil de arrumar emprego. Cabe essa fala? Cabe esse local de fala? Não, não cabe, porque ali você está julgando o seu paciente e, pior ainda, em medicina da família e comunidade, está deixando de ganhar ponto. Ou então falar, ai, nossa, Paulo, meu Deus, que difícil, o meu pai também já cometeu um crime, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou te ajudar, beleza, mas sabe, te chamar muito para perto, não, é paternalismo, então a gente não pode fazer isso, a gente tem que estar lá para dar nossa conduta da forma mais profissional possível, beleza? Bom, então vamos lá fazer a leitura dessa estação. Então, Alex, você estava, então, na unidade de atenção primária, em medicina da família e comunidade, numa sala de atenção médica, que tinha sala de enfermagem, farmácia, raio-x. Esses dados que eles colocam lá, quando está na seguinte infraestrutura, lá no dia do Revalida INEP, gente, isso eu quero que fique fixado, assim, ó, no cérebro de vocês, mesmo que seja muito nervoso, que vocês não esqueçam. O Revalida é uma prova que o cara é muquirana, o cara é mão fechada, ele não gasta dinheiro à toa, eles vão economizar cada centavo que eles puderem. A prova foi mais de R$ 4.000 e eles vão economizar. Então, o impresso olha a frente e olha o verso dele, tá bom? Então, faça isso. Cada linha que está escrita ali, eles gastaram tinta de impressora. Então, se está escrito, tem algum sentido. Se está escrito que tem uma sala de atenção médica, uma sala de enfermagem, farmácia e sala de raio-x, você vai utilizar esses recursos. Descrição do caso. Paulo, 20 anos, busca atenção médica espontânea por um quadro de tosse. Você tinha 10 minutos para fazer uma anamnese, solicitar interpretar exame físico, solicitar exames complementares, se fosse necessário, dar um diagnóstico e informar conduta terapêutica. Bom, do script do Daniel, né? Dani, você falou tudo do seu script ou faltou alguma coisa? Faltou falar da vacinação, que Vacina. ele fez a menção, mas ele não me perguntou diretamente. Eu acho que, de a grosso modo, só faltou isso mesmo. A questão da vida sexual também, mesmo eu me apresentando um paciente mais fechado, e faltou ele falar isso. Ó. Acho que só, né? Uhum. E a duração noturna, né? Não, ele falou. Ele falou. Falou, do resto falou, perfeito. De impresso, Alex, eu tinha um impresso aqui que eu não te soltei, então eu te soltei exame físico, raio-x de tórax, e eu tinha uma prova tuberculínica aqui para você, tá bom? Bom, vamos lá, essa prova tuberculínica ia dar positivo maior a 5 milímetros. Então, agora vamos conversar. O raio-x de tórax não tinha cavitação, tá bom? Era um raio-x de tórax normal, e você tinha que verbalizar isso. Então, vamos lá falar do PEP, então, gente. Esse paciente, então, era um ex-presidiário que vinha todo fechado, ali você, como ele falou, tinha que conquistar o seu paciente, tinha que falar numa linguagem que ele entenda, e tudo dentro de medicina da família e comunidade. Então, conhecendo o PEP de medicina da família e comunidade. Todo mundo torce o bico, é muito chato, estação 5, estação 10. Gente, são as estações de verdade, não sei porque sou eu, né? Mais lindas. Por quê? Você não começa em estação nenhuma disparando com uma série de pontos igual aqui. Nas outras, tem o ponto de apresentação que vale 0,25, 0,15, 0,1 às vezes. Aqui em Medicina da Família e Comunidade, gente, vocês de boca calada estão pontuando. Então, item 1, cumprimenta o paciente simulado, se identifica, dirige-se a esse paciente pelo nome pelo menos uma vez, pergunta o motivo de consulta, ouve com atenção o motivo de consulta. Item 5, viu? Ouvir com atenção o motivo de consulta e adequado se realiza as 5 ações. Então, ouvir o paciente, você está quieto, ouvindo, você está pontuando. 2, conecta-se ao paciente, estabelece contato visual e mantém postura empática e interessada ao longo da consulta. Tá falando alguma coisa? Não, tá de boca calada, ganhando ponto. Você tá olhando para o paciente, enquanto ele fala, você faz uma cara de que tá interessada no que ele diz. Nada mais. Tá ganhando 0,25 pontos. Isso não existe em nenhuma outra estação. Escuta a fala do paciente simulado sem interrompê-lo. Mais uma vez, de boca calada, ganhando ponto. 4, usa a linguagem acessível com o paciente simulado, evitando termos técnicos de difícil compreensão. Ali, muito bem, você falou, teve falta de ar? Usou dísnia. Ali é medicina da família e comunidade.
Ah, mas Evelyn, eu posso falar os dois? Pode, geralmente não vai pontuar aqui. E esse é o item que eu falei, ó, não usem termos técnicos de difícil compreensão. Tem um item lá em Medicina da Família e Comunidade que está sempre presente, que é sobre isso, que linguagem que vocês estão usando com os pacientes de vocês. Lá em clínica, utilizem a linguagem técnica e a linguagem leiga, né? Para garantir o ponto sim ou sim. Mas aqui em MFC, raramente, eu, de verdade, não lembro de ter um termo técnico aqui. Comportamento. Oferece confiança a esse paciente. Então, o que é oferecer confiança? Olha, pode confiar em mim, viu, seu Paulo, seu Paulão, confia nesse espaço, eu tô aqui para ajudar o senhor. 2, não julga o paciente simulado. Você está ali diante de um ex-detento, né? Ai, meu Deus, não gosto de ex-detento, ou de detento, não quero isso, ou ele fala, dá risada, menospreza, tá bom? 3, não manifesta atitude paternalista, punitiva ou condescendente em relação ao paciente simulado. Então, o paciente, você vê que ele não tem falas colaborativas no interrogatório. Então, você fala, você tá com sudoração, pô, tá fazendo 40 graus, né? Tá todo mundo suando. Isso aí você pensa, pô, isso é resposta, tô aqui valendo meu CRM, eu vou ter que lidar com esse paciente. Gente, no dia, faz parte, eles examinam a nossa habilidade de comunicação. E vai ter paciente fácil, paciente difícil. Você é o quê? Profissional. Por dentro, você está destruído, desequilibrado, com vontade de chorar, se tremendo. Por fora, vocês vão estar plenos e centrados, tá bom? Vai continuar o interrogatório normalmente, vai repetir a pergunta quantas vezes forem necessário, vai manter o tom de voz, não vai fazer deboche com os pacientes. 6º, realiza a anamnese investigando o tempo de evolução da queixa principal, ou seja, quanto tempo o senhor está com tosse, o horário de prevalência. Então, essa tosse é mais noturna, é mais de dia, está relacionado com alguma atividade física que o senhor faz. E 3º, presença de secreção. Você perguntou o primeiro e o 3º. Realiza a anamnese investigando febre, calafrios, perda de peso não intencional, sudoração noturna. Não perguntou os 4 itens, por isso não conseguiu pontuar tudo. Investiga doenças crônicas, uso de medicamentos, situação vacinal. Não conseguiu ponto aqui. E aqui, Alex, você cometeu um erro que ele é muito comum, mas ele não pode existir. Então, você perguntou, o senhor tem alguma doença e tal? Aí o Dani vai lá e responde que ele não tem doença e ele já te responde uma outra coisa, que ele também não toma medicamentos. Você nunca perguntou se ele toma algum medicamento. Ele te deu uma informação que você não perguntou. O que isso quer dizer? Que o ator tem essa resposta no script dele. Se ele tem essa resposta, é aquilo que a gente pensa no INEP e a Muquirana. Se ele tem essa resposta, é porque na folha do script dele, alguém gastou dinheiro imprimindo, ou seja, tinta de impressora, para estar escrito, eu não tomo medicamento. Se está escrito, é porque está valendo alguma coisa. Então, você vai e faz a retórica. Ah, o senhor tem alguma doença? Não tenho, não tomo medicamento. Mas o senhor toma algum medicamento? E ali vocês não se importem, gente. No dia, se o paciente não vai te responder, se vai fazer cara de raiva, se vai falar se é surdo, se vai te tratar mal, porque o que vale ponto é o que sai da boca de vocês. O que sai da boca do ator, o que sai da boca do chefe de estação, o que está escrito no impresso, não vale ponto. Eles pontuam o que vocês falam. Então, falem e sem medo das reações, tá bom? Cadê? E situação vacinal não perguntou, então por isso que foi insatisfatório. 9. Aqui você tinha que perguntar os dois para ganhar o ponto. Então, você tinha que perguntar uso de tóxicos, álcool, cigarro, drogas ilícitas e práticas sexuais, né? Por que práticas sexuais, abrindo uma situação de tuberculose? Porque a gente sempre lembra o quê? Quando eu peço lá as provas de tuberculose, exame de HIV junto, né? Então, por isso que tinha que perguntar. Investiga contato com portadores de tuberculose ou com torcedores crônicos. Você perguntou, solicitou exame físico, sim. Não solicitou a prova tuberculínica, mas solicitou diferente perfil, mas tinha que falar que o raio-x era normal ou sem alterações. Verbaliza o diagnóstico de tuberculose? Sim, mas era uma tuberculose latente essa. Então, não era pulmonar, e então, por isso que o tratamento vai ser diferente. Então, isso aqui foi a atualização, esse é o mais novo tratamento, né, que tá ali, segundo a guia, vocês podem olhar depois aqui embaixo a referência bibliográfica, lá embaixo de tudo, que é o tratamento medicamentoso 3HP. Então, a gente vai fazer rifapentina associada a isoniazida em doses semanais durante 3 meses, ou seja, 12 semanas. Como que você ganharia ponto? Ou falando assim, completo, ou prescrever o tratamento falando que era o 3HP e falando só o nome da medicação sem a dose. Historicamente, o INEP não tende a cobrar doses, eles cobram doses muito específicas, como, por exemplo, o que, Evelyn? Cobrou em sífilis, em tuberculose eles já cobraram, então não se preocupem muito assim com doses, algumas coisas mais específicas mesmo. E tuberculose, a gente sempre vai estar notificando, gente, tá bom? Então, tinha que notificar também esse caso.
E aí, doutor, o que você achou da estação? No, nossa, sí, es muito. Quería consultar una coisinha, a ver, tal vez é dúvida de dos outros colegas também. Quando falou, no caso 8, né, a doenças, né, ele já falou que não está sendo tratado, não toma medicamentos. Claramente, eu não perguntei, entendi isso. Mas eu falei, então não está tomando medicamento, beleza, e eu segui fazendo atendimento. Vocês acham que com certeza não vão a validar que eu estou bueno, falando a mesma coisa, né? Que não está tomando medicamento? Ou tem que ser a pergunta certa aí mesmo? Você pode forçar a barra, né? Digamos, por exemplo, o NE, né? Aqui no Brasil a gente usa o NE às vezes. Então, não tenho nenhuma doença, não uso medicamento. Não usa nenhum medicamento, né? Que parece que é uma... Ali você entra com recurso individual se eles não te derem. O ideal mesmo é você pegar e transformar aquilo em uma pergunta. Então, ele te soltou uma informação, você vai e toma algum medicamento, porque isso realmente é uma pergunta estruturada. Quando não é tal qual o PEP, o que a gente faz? A gente luta com a bondade do examinador, a gente luta no recurso individual para tentar ganhar os pontos. Mas a ideia é a gente nunca ir para o recurso individual, gente, porque isso é outro mundo e é outro tipo de briga já. E nesse ponto, se você tem que ver como que tá o PEP também, porque é diferente você falar assim, afirma que ele não usa medicamento ou pergunta que ele não usa medicamento. Porque no seu caso, você afirmou que ele não usa medicamento. Isso, Você não isso mesmo. perguntou se ele usa algum tipo de medicamento. Perfeito. Uma dúvida que talvez não tive, mas agora preciso entender muito bem isso. Muito obrigado, de verdade. Vamos olhar aqui. Pode parar de compartilhar. Se quiser, doutor, muito obrigado pela participação, viu? Vamos ver aqui que chegou o pessoal te elogiando, Dani. Então, falando para você mandar currículo para a Globo, ó, para ganhar um emprego. Só uma coisa aqui pro doutor que fez aqui a estação, não sei se ele já fez a prova alguma vez. Vai ter algumas estações que a gente vai ficar um pouco mais impactado mesmo, em graus diferentes, em níveis diferentes. Para quem ainda não fez a prova, é muito importante a gente colocar na cabeça que as estações são individuais, as estações não têm relação entre uma estação e outra. Então, terminei uma estação que me impactou, que eu fiquei na dúvida, ou fiquei naquela incerteza, saiu daquela porta, desliga daquela estação. A próxima estação, se você levar essa preocupação para a próxima estação, provavelmente vai virar uma bola de neve da estação que você foi impactada para frente. Perfeito, Dani. Esqueçam. E é o que ele falou. Os examinadores são vários. Então, não é que, eu peguei a prova aqui, sei lá, uma pessoa aqui, Íris. Peguei a prova da Íris, vou olhar as 10 estações da Íris. Não. Cada examinador vai estar olhando. Então, tem um examinador de clínica, examinador de cirurgia. Então, você foi super mal em cirurgia. Nossa, acho que eu zerei, só acertei falar o meu nome e perguntar o nome do paciente. 0,25 pontos. A pessoa que olhou a minha estação de pediatria não é a mesma. Então, não é que ela vai estar falando, nossa... esse é o burrão que fez a estação passada e foi super mal. Não, eles não sabem o que aconteceu. E você também tem que fingir que você não sabe. Esqueça totalmente. Dando exemplo, eu mesma, quando fui fazer a prova, né? Eu saí de uma estação, eu lembro, de obstetrícia, ou era de gíneco, não lembro, e eu fui entrar em uma de medicina da família e comunidade. E eu lembro da cena, eu no corredor, em frente à minha porta de MFC, aí eu olhei para a porta que eu tinha acabado de sair e falei, putz, esqueci de perguntar a data de última menstruação, que me dei, desculpa a palavra, gente, nossa, mas numa estação de gíneco, esqueci, nossa, e agora? Tocou o sinal, entrei nessa sala. Erro enorme, por quê? Ia mudar alguma coisa, eu tô na frente dessa sala, falando, meu Deus, eu esqueci? Não, eu esqueci, já era. Esse meu momento em frente à outra sala, era para minha cabeça estar pensando no esqueleto dessa estação, e medicina da família e comunidade, eu tinha que estar concentrada na porta 5, e esquecer o que aconteceu. Porque com certeza que esse meu pensamento não aumentou a minha nota lá. A mesma coisa depois que vocês forem embora no sábado. Fui embora da prova no sábado, no domingo vou voltar. Existe um mau costume de ir lá e buscar, né? Caiu o eletrocardiograma, eu dando exemplo, né? Do Parkinson White. A onda delta, vou olhar o que é onda delta, não sei o quê. Era síndrome de Wolff-Parkinson White, qual era o tratamento?
Gente, qual a chance desse tema que você acabou de fazer no sábado cair no domingo? A gente não pode falar que é zero, né? Mas, assim, é muito baixo. Então, não percam o tempo e a energia de vocês estudando algo que vocês acabaram de sair da prova. Se tiver alguma força, alguma energia de vocês, vejam algo que vocês estão mal, algo que está faltando, fixar na cabeça, mas não percam o tempo com o que já passou. O que já passou, agora é esperar o gabarito, tá bem? Vamos olhar aqui os comentários. Natália, com estações e atores assim, como eu posso pedir respeitosamente para o paciente que me deixe fazer o atendimento? Como assim, Natália? Porque o Daniel falou que não ia ficar pelado, é isso? Eu acho que ela tá perguntando, tipo assim, o paciente é um paciente falador, assim, que fala por cima. Acho que ela tá falando, espera aí, deixa eu fazer meu atendimento. Nesse sentido. Você pode falar, por exemplo, quando eu fui fazer também em uma estação de puericultura, ou, na verdade, aquilo, isso é uma falha do ator, o ator que fala muito, né? É uma falha que você tem que usar como para ganhar pontos para você. Então, tudo que ele fala, como eu falei, tem alta chance de estar valendo ponto no pé. Então, você pode ficar quieto, só escutando tudo que ele tem para fazer, em seguida vir fazendo a retórica, perguntar todos aqueles itens, ou você pode diretamente falar, desculpa, só um momento, essas perguntas, e ali você começa a interromper o paciente e fazer as perguntas. Você pede desculpa, pede com licença, tudo, mas aquele item lá, não interrompe a fala do paciente, ele é importante. Então, o paciente terminou de falar todo aquele texto que ele quer lá falar para você, você espera e você fala, não, perfeito, agora eu posso fazer algumas perguntas? E ali você começa, mesmo que seja repetir o que ele já falou, se for isso. INET, já não pode indicar RIP2 e RI, teve atualização, né, de tratamento da tuberculose latente, tá bom? Eu coloquei ali na referência bibliográfica, que já tá ali para acessação na plataforma, para você buscar, para olhar ali, tá bom? Por 3 meses. Perfeito, obrigada, Isabelle. Olá, fiquei com uma dúvida no diagnóstico em vigência dos sintomas. Esse paciente tinha somente tosse? Entrei já. Isso, então é que o Dani acabou, a gente não destrinchou tanto, mas o que esses sintomas, né, que para falar? Ele ia falar que estava com uma tosse, o script era assim, uma tosse que não para, fica nessa graça, não dá para descansar direito, minha cabeça fica a mil pensando nas coisas ao invés de eu ter que dormir. Era uma tosse seca, que ele não teve febre, ele não respondia se ele teve perda de peso não intencional. Quando ele perguntava isso, a resposta era, tá tirando, doutor? Vim aqui na humildade ver a minha tosse, tu vem com essa perguntinha besta? Dá logo um remédio aí. Aí você perguntava de sudoração, ele falava, tá fazendo 40 graus na sombra, é claro que eu tô suando, tu também tá. Sudoração noturna, ele ia falar, não tenho uma cama digna não, doutor, e nem tempo de ver se eu tenho um colchão molhado. Então, assim, você falava, meu, o que tu tem? Tem tosse só, porque todo o outro ele negava ou não falava. Aí, quando você pediu o exame físico, você falava, não, o paciente realmente tá com MC de 17, mas ele é um ex-detento, ele acabou de sair, né? A gente sabe que as refeições não são das melhores. Então, isso deixava um pouco mais difícil, mas ali você via um paciente com tosse arrastada, ex-detento já, uma tosse seca, não referia febre e um raio-x normal, era tuberculose latente, tá bom? Eu fiquei muito com dúvida nesses sintomas justamente por isso. Eu associava que latente era sinônimo, tipo, assintomático. Até que se prova o contrário, a gente tem que buscar, no caso, seria a sintomatologia ou então alteração laboratorial, na radiografia. Não é que eu fiquei, gente, não, onde que tem caverna ali? E aí, não tinha, tava normal o raio-x, e na prova tuberculínica, aí sim tava positiva, maior é 5, aí dali tava. Mas igual, por exemplo, também na tuberculose ativa também não é sinônimo de ter caverna, obrigatoriamente não precisa ter caverna para ser tuberculose ativa. Aí, por vigência dos sintomas, eu trataria como ativa. Por isso eu fiquei na dúvida quando eu vi o checklist de vocês e acabaram divulgando como latente. Me pegou nessa aí. Você já tinha visto ele? Não. Como? Você já tinha visto o checklist? Não, é que eu tô acompanhando aqui, quando vocês divulgaram, eu tava acompanhando. Entendi. Já tá liberado lá na plataforma esse checklist também. Mas não tinha feito ele ainda não tinha visto. Não, a gente liberou ele agora. Entendi. Cadê? Com certeza eu não erro. Qual paciente?
Davi, qual sintoma além da tosse deveria ser informado pelo paciente para ser considerado uma baciloscopia ou um teste rápido? Ele pode estar pedindo, não estava errado ele ter pedido, porque a suspeita diagnóstica dele era para isso, só que eu não tinha impresso propositalmente, né? Então, esse é um jeito de dificultar a sessão, essa é considerada uma sessão difícil. Aí você poderia estar pedindo. Com certeza não é, obrigado, na maioria dos casos, o paciente com tuberculose não tem sintomas. É o que você vai estar esperando, né? Mas você tem que ter uma noção de foco. É dali que você tem que tirar. Nesse caso, foi latente por conta do raio-x normal, da falta de sintomas e da baciloscopia, gente. Não esqueçam, da baciloscopia não, perdão, da própria tuberculínica. Não esqueçam que tinha esse impresso. E os outros cheques do simulado vai ser liberado? Já foram, os outros checklists do simulado já foram liberados, gente. Nós estamos com 5 checklists presos, na verdade, dos 20, né, Dani, que fizemos. Tem 5 presos, que são 5 checklists de procedimentos, que nós também abordamos procedimentos no simulado. E vamos vir também nas próximas lives falando desses procedimentos que nós acreditamos que tem uma chance deles estarem caindo, né? Então, olhando a banca, olhando o que aconteceu na primeira fase, porque a primeira fase, ela é uma dica, né, do que virá na segunda fase. Então, usando o exemplo, por exemplo, lá em 2022.2, quando a gente fez a prova, caiu na prova dissertativa, né, em clínica médica, caiu ortotanásia, por exemplo. Então, tinha uma paciente lá, tinha dado morte, já estava com morte cerebral, né, Dani? E a mãe dela queria desligar os aparelhos, e aí o esposo queria dar mais uma chance, era alguma coisa assim, e você tinha que responder lá, caiu medicina legal. E aí também, lá na segunda fase, quando a gente foi fazer, caiu medicina legal também, só que caiu lá em obstetrícia. Então, era uma mulher que queria abortar, e você tinha que falar sobre medicina legal, quando que pode abortar, quando que não pode. Então, a primeira fase, ela traz ali um espelho, né, do que vai ser. Ah, mas caiu em clínica, medicina legal, e depois caiu em obstetrícia. Sim, não repete ali dentro da mesma estação, né? Mas você tem uma ideia do que pode cair, tá bom? Bom, por favor, Só para prestar em si. elucidar aqui essa questão da tuberculose ativa e latente. Na tuberculose latente não tem sintoma nenhum mesmo. Só que qual que é o problema? Como que você vai fazer a pessoa pensar em tuberculose dentro da prova? Então, provavelmente a Evelyn vai falar melhor, mas ela jogou essa tosse para levar a pessoa a pensar em tuberculose, porque senão ela ia ter que fazer uma consulta de 1 hora. Então, ela jogou ali a tosse nada mais. Então, ela meio que saiu do conceito de latente para chamar a pessoa, para convidar a pessoa a pensar num tipo de doença de tuberculose. Não era uma tosse característica de tuberculose, gente. Pelo menos a gente não tinha como dizer que era uma tosse característica de tuberculose, já que nenhuma das perguntas a gente tinha uma informação, mas aquilo lá, mas não tinha informação. O que eu considero? Que não. É igual quando você pergunta algum sintoma para o paciente, ele diz não consta no script, é como um não, é como um nega. Não consta no script. Então, você já não se direciona para esse lado. Só que, por exemplo, para você chegar no paciente, óbvio, né, ex-presidiária, poderia ser que eu pensasse nisso. Poderia ser que você pensasse em qualquer outra doença também, né? Então, tem um pouco disso na prova. E também isso é um erro, na verdade, também, vocês acharem que todos os pacientes lá vão ser pacientes de nível, gente. Lá, como eu falei, é um jogo de atores que vai acontecer lá. E assim como na vida real, quando chega um paciente de livro que a gente fala, caraca, chama todo mundo, vem ver, de livro. Esperem isso também, como a gente falou, eles estão preparando vocês para um atendimento real. Aí é um atendimento fictício te preparando para um atendimento real. Na vida real, nem tudo é claro, igual né, quando a gente vê os livros. Os pacientes trazem diagnósticos confusos mesmo, tá bom? Mas é aquilo, parece ser isso, tá tudo me dizendo que é tal coisa, por que eu vou mudar meu diagnóstico e dizer que não é? Então, esse raio-x normal, uma tosse inespecífica, que eu não tenho como dizer nada sobre, e a prova tuberculínica positivo, e ele disse que tinha contato com torcedores crônicos lá no presídio, pronto, tá bom? Não fiquem dando voltas, brigando com a prova, não, mas se eu for ali, na essência da tuberculose latente, vai brigar com a prova que vocês vão perder, gente. Aí digo isso não de,
tá jogando para baixo. Não, é por experiência mesmo, por acompanhar, por fazer recurso geral, por fazer recurso individual e saber que a maioria das vezes a galera perde quando vai para cima da banca mesmo. Tá bom? Então, lutem com as ferramentas que vocês têm. Se agarra naquilo que eles deram para vocês e chega num diagnóstico, pensem, raciocinem e vocês usem a linha de raciocínio para chegar lá. Tá bom? Tinha algumas pessoas já com a mão levantada, Pedro Paulo Noronha. Doutora Isabelle também faz tempo que ela está com a mão levantada. Não sei se ela tem alguma dúvida. Mas ela falou e continuou em pé, então acho que só não baixou. Mas não sei. Isabelle, tem alguma dúvida também? Não, era só sobre o diagnóstico mesmo. Aí vocês já explicaram, tá tudo certo. Não era só questão com relação... dá para confundir um pouco, né? A tosse. Mas era uma tosse seca, não tinha como fazer a baciloscopia, nem um teste molecular. E se não tem como fazer, não tem como tratar como tuberculose ativa. E lembrando que na fase ativa não é só a tosse, né? Aquela tosse, também vai ter a febre, vai ter a perda de peso, vai ter suar noturno. Então, ativo, porque tá tudo ativo aqueles sintomas também. Eu também acho. Pode ser que eles coloquem algo assim para poder enganar a gente. Por exemplo, mas tem tosse. Tem tosse, já não é ativa, mas não tem febre, a tosse é seca, não tem como fazer uma prova, uma baciloscopia, seja qual for. O paciente não perdeu peso, então dá para gerar uma dúvida. Dá, mas eu acho que lá também não vai vir fácil. Não. E o meio contribui bastante para um paciente com tuberculose ou com um paciente com HIV. Eu acho que não pode, tomara que venha fácil, venha facílimo. Inclusive, já brinquei com a menina ontem que vocês botam difíceis para a gente, e é assim que tem que botar, para ver se eles mandam mais fácil para a gente. Que é assim que tem que ser. Já pensou assim? Difícil? Tomara que venha mais fácil, porque difícil vai ajudar. Eu sempre treino aqui eu não coloco a pontuação, se eu ver que eu não acho que não ganhei, eu já boto lá embaixo. Porque lá não vai vir fácil, não. Não vai vir de maneira alguma. Tomara que venha dessa vez. Gente, isso também é outro erro, tá bom? Muito comum de vocês, aí aqui comentando algo sobre coisas que a gente percebe ali trabalhando com vocês, nessa outra parte, né? Então, respondendo ali feedbacks. Existe eu não sei de onde veio essa linha de raciocínio, né, de alguns candidatos que acham que a prova foi feita para vocês aprovarem, gente. Então, eu quero que vocês tenham... Não, isso não é para pôr medo em vocês, deixar vocês tensos, mas que vocês tenham em conta que existe toda uma política, uma politicagem por detrás dessa prova. Então, não é que, vamos fazer a prova do Revalida porque temos várias zonas que precisam de atendimento médico, ou venham, estamos esperando vocês. Não, é uma prova considerada super difícil mesmo, gente. A correção é injusta, não tem um padrão, e não pensem que eles vão fazer de tudo para eu aprovar. E como o doutor Pedro Paulo falou, vão colocar um caso facinho lá, porque eles querem muito que eu entre no Brasil, que eu tenha um CRM. Eu não sei de onde existe essa linha de raciocínio, sendo que eles vêm demonstrando o contrário o tempo todo. Então, o que vocês estão fazendo lá é lutar, gente. Vocês vão lutar e vão conquistar o CRM de vocês. Isso não vai ser entregue de mão beijada, tá bom? Então, é lutar com as ferramentas que vocês têm. Se for preciso brigar contra a prova no recurso geral, a gente do Pensa Revalida vai estar aqui, vai estar fazendo recurso geral, vai estar ajudando no que for. Mas a parte de vocês é chegar lá e mostrar todo esse estudo, toda essa trajetória de vocês com a ferramenta que vocês têm, tá bom? Então, não se apeguem a detalhes, não, mas aqui faltou uma vírgula. Tem gente que às vezes manda, faltou uma vírgula aqui, faltou não sei o quê. Gente, não se apeguem a detalhes. Chega na prova e pega o grosso que você tenha, aquelas informações, e resolva. Lá no meio da prova eu acho que eu podia ter um outro exame. Você briga com o chefe de estação que faltou um exame. O chefe de estação não tem culpa, gente. Então, ele está ali entregando o que tem. Deixa para brigar por isso depois. Nos seus 10 minutos, aproveitem ao máximo para usar todo o conhecimento de vocês, tá bom? Fala aí, Dani. Não, falando nesse ponto, a gente que acompanha aqui os feedbacks de vocês, o pessoal da plataforma,
a gente já está chegando em 1.800 feedbacks, assim, de todas as estações, né, contando tudo, e deve ter uns 100, 120 feedback, que é pessoas falando exatamente essa frase. Ah, na estação X pede diagnóstico diferencial, mas não tem nas tarefas. Quer falar sobre isso, Evelyn? Pode Então, acontecer? o diagnóstico diferencial, ele é um polêmico, né? Porque, assim, o diagnóstico diferencial, ele vai estar na tua tarefa, fare diagnóstico diferencial, ou ele pode ser ativado através do... Mas, doutor, você tem certeza disso? Não pode ser outra coisa? E ali é um erro comum, gente, comum demais, a pessoa falar, tenho, o médico sou eu sei que é isso, eu sei que é sífilis, é característico. Não é isso que ele quer saber, gente. Quando ele fala, você tem certeza disso, não pode ser outra coisa, você faz a sua confirmação, se é uma suspeita, ou você fala, olha, tudo me indica que é, mas eu vou fazer diagnóstico diferencial com. Esse é o chamado para diagnósticos diferenciais. E outra coisa, né? Quando aconteceu aquela, não sei se vocês acompanham o Revalida há muito tempo, né? Mas quando a gente fez a prova lá em 2022.2, a gente deu um movimento, esse negócio, foi um caos. Por quê? Mudaram a prova sem avisar no edital, mudou a regra, tinha ordem de exame, tinha quantidade de exame, tinha ordem de fazer, o pessoal se vestiu de preto, revalida justo, vai pra rua, foi uma loucura só. E aí, quando foram defender a gente, né, na questão política, tudo, o que eles falaram, o pessoal do INEP? Que a gente falou, não, mas, por exemplo, lá em hidrossérie, né, falava na tarefa, verbalize diagnósticos diferencial. Aí você verbalizava, investia tempo da sua estação, falando diagnóstico diferencial, e não tinha ponto para diagnóstico diferencial, tinha ponto para explicar fisiopatologia. Estação de herpes zoster. A tarefa dizia, deu diagnóstico clínico laboratorial, e não tinha laboratório nenhum, era diagnóstico clínico epidemiológico, você lá pedindo laboratório, porque o negócio falou clínico laboratorial, e aí foram defender a gente, daí deu maior repercussão. E o que foi a resposta da banca examinadora, gente? Foi que eles não têm a obrigação de dizer na tarefa o que está no PEP, cabe ao candidato a obrigação de estudar os temas. Depois dessa tapa assim na cara, acabou com todo mundo, esqueçam isso de, o PEP é 100% meu amigo, o PEP vai te ajudar, vai te direcionar, o PEP é o que te ajuda a não ficar tão perdido no tiroteio, mas não acreditem que seguindo o PEP à risca, são todos os pontos que estão ali, então vai acontecer de pedir uma coisa que você realizou e você não ser pontuado, assim como você fez uma coisa que não estava na tarefa e ganhou ponto igual, por mais que não era uma tarefa sua. Então, não esperem tanto essa organização, essa padronização, assim como a correção. Eu falei do exemplo aqui, né, nessa prova de 2022.2, quando foi lá a estação da mulher que queria abortar. Eu cheguei para ela e falei, olha, as situações que no Brasil permitem o aborto são tais. Eu nunca usei a palavra no arcabouço normativo do Brasil, que era exatamente a frase que estava no PEP. Eu falei dessa forma e eu ganhei um ponto. A doutora Laura, que é responsável de ginecologia aqui no Pense Revalida, ela falou da mesma forma que eu e não ganhou o ponto. Então, não é uma correção igual, uma correção padronizada. Vocês vão ver, eu falei tal coisa, meu amigo falou tal, ele aprovou. E aí eu olho o meu vídeo, ele fala que falou igual eu e não conseguiu o ponto. Falando da Laura, ela justo entrou aí. Não sei se era essa parte que você queria falar, Dani, ou você queria falar ir para outro lado. Não, era justamente para falar isso, porque sempre vai ter alguma discussão e sempre vai ter uma coisa que não tem correlação. Pode ser uma correlação entre tarefa e PEP, ou uma coisa entre fala do ator e PEP. Então, é porque a gente sempre recebe esse feedback, então a gente entende que as pessoas estão focadas nessas coisas. Sim. Sim. Obrigado pelas dicas. Essa justificativa do INEP de abordagem global da estação seria aceitável se a prova tivesse 15 minutos, pelo menos. Não dá tempo de pensar tudo no assunto, né? É difícil mesmo, gente, a prova. Não é uma prova fácil, não. É uma prova muito difícil, mas não é impossível. Então, isso que eu quero que vocês tenham em conta. Então, a nota de corte está relativamente baixa, né? Isso é bom. Para vocês, então se aproveitem nisso, se apeguem a isso, que a nota de corte está relativamente baixa, e não, é aquilo que eu falei, não vai lá falando, eu só vou ir bem se eu tirar 100 pontos, se eu tirar 90 pontos, cara, 6 a 10, corre para o abraço, 6 a 10 não, né, 64,7, quanto que tá?
75, acho que é, né? Essa é a nota de corte, isso e 100 é a mesma coisa, é CRM na mão, revalidado e vai estar feliz, entende? Então, vão para lá, óbvio, quanto mais pontos vocês conseguirem, melhor, mas não se cobrem tanto frente a isso, porque não é uma prova que foi feita para tirar 100, sabe? É uma prova que, devido a essa injustiça, devido a não ter um padrão de correção legal, é muito difícil conseguir. E também, fora que aquilo, né, em estação de procedimento, gente, que dó de verdade, porque nessa prova passada, não sei se alguém que está aqui fez a prova passada, que caiu lá a sutura, gente, quando eu fui fazer o recurso, assim, a pessoa não ganhou ponto, deixa eu olhar aqui como que ela fez o ponto de sutura para eu ver o que eu consigo pedir. O cara que estava filmando não deu zoom, não virou a câmera, não tinha como ver o que a pessoa fez, então a pessoa deixou de pontuar por uma falha da pessoa que filmou a estação, sabe? Essas coisas que a gente fala, nossa, que injustiça. E aí, Evelyn, como que eu faço nesse caso? É nível judicial, é entrar com um advogado, é lutar contra a prova. Vale a pena fazer aquilo? Demora anos para dar certo, né? E às vezes vai ser mais rápido você ir lá e refazer a prova e você vai revalidar enquanto seu processo ainda está rolando. Então, é muita injustiça, gente, que acontece. Então, eu quero que o psicológico de vocês já vá pronto para isso, né? Então, não se deixem abalar. No sábado é o dia considerado mais difícil, geralmente. Então, no sábado, o pessoal sai triste, sai para baixo, sai com vontade de não voltar no domingo. Mas o que eu quero dizer é que o INEP, ele brinca com as nossas emoções. Então, mais da metade da prova não é conhecimento de vocês. Mais da metade da prova é estabilidade emocional. Então, tudo é feito para desestabilizar vocês emocionalmente, e é propositalmente que essas coisas são feitas, sabe? Então, eu paguei super caro, vou ter atores super bem preparados, uma super câmera, pessoas super prontas para me examinar. Não vai ser assim, vai ser o mais econômico possível, e você vai tirar água de pedra e vai ganhar vai conquistar seu CRM e vai fazer, entende? Mas não espere uma super estrutura disso, e não fiquem, vou brigar, tô chateado, não adianta. Aí, o negócio é você pegar a ferramenta que você tem, pegar todo o seu treinamento e se livrar o quanto antes dessa prova, tá bom? Dani, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer ao pessoal que usa a plataforma, que confia no nosso trabalho. A gente ainda está planejando fazer mais uma live, essa que a Evelyn falou de procedimentos. Provavelmente a gente vai pegar um dia e fazer os 5 procedimentos, um de cada área na mesma live. A gente está guardando ele aí para a última semana, para ficar bem fresco na cabeça de vocês. E só agradecer mesmo, se alguém tiver alguma melhoria que a gente pode fazer na plataforma, precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição, tanto nos grupos, quanto lá nos feedbacks também para responder. Falando nisso, eu olhei no feedback aqui agora, já tem 2 do tuberculose latente, viu? Perguntando se não é ativa. Tá bom, já eu vou lá responder. Gente, e é o que a Laura colocou aqui no comentário, quem briga com a prova, reprova, gente. Então, já sabe, chegou lá e não aconteceu do jeito que eu queria. Ó, ninguém aqui é filho mimado, gente, tá bom? Quem é filho único vai aprender a não receber um mimo dessa vez e vai lutar com a ferramenta que tem. Deixa para brigar no recurso geral, no recurso individual. Lá no momento, gente, tirar água de pedra. Vai para cima deles, eles vão vir para cima de vocês e vocês vão para cima deles. Onde posso encontrar os simulados? Marcel, não está no YouTube. Não sei, Marcel, se você é quem fez um dos nossos simulados, também tinha um Marcel também. Se é você que fez um dos nossos simulados, foi compartilhado um drive, tá bom? E esse não foi para o YouTube, porque... acho que é a live dos simulados, né? Das outras estações, acho que é isso que ele está falando. Que já foi feito.